aconteceu o vosso filho de repente, porque não tem qualquer coisa que quer, atirar-se para o chão e começar a bater com os pés e com as mãos no chão? Já vos aconteceu assistirem num centro comercial a uma criança a gritar como se estivesse o mundo a acabar? Já vos aconteceu pensar, e agora, o que é que eu faço? Pois é, estamos a falar de birras. É hoje o nosso tema. E eu gostava que todos vocês participassem, colocassem questões e se nunca viram uma birra, digam aí, nunca vi. Mas se viram, coloquem aí, eu já vi e eu já soube, ou antes, eu não soube o que fazer. Se souberam o que fazer, partilhem connosco, ok? O meu nome é Paula Monteiro, sou psicóloga, tenho 4 filhos e hoje vamos falar de birras. Então, o que é uma birra? O que é que nós podemos dizer que é uma birra? Uma birra inclui sempre algum descontrole emocional. E acontece exatamente por isto. Porque as crianças não sabem ainda controlar as suas próprias emoções e também ainda não sabem qual é a forma certa de comunicar o que sentem. Normalmente, as birras acontecem entre os 2 e os 4 anos, sensivelmente, pode ser um ano para trás, um ano para a frente, não mais do que isso. Depois disso já não é muito normal que a criança ainda não tenha desenvolvido o autocontrole e a resistência à frustração. Então, acontece, estava eu a dizer, por causa da frustração que as crianças sentem e do facto de não conseguirem controlar as suas emoções. E porquê é que esta frustração aparece? Aparece porque elas não conseguem fazer alguma coisa. Vejam, as mãos são pequenininhas, se elas quiserem pegar num objeto maior ou quiserem fazer alguma coisa e não tiverem destreza, elas ficam irritadas com aquilo. Ou, se elas quiserem qualquer coisa e os pais disserem que não, elas encontram uma barreira, sentem-se frustradas e ainda não sabem como dizer, mas eu quero fazer isto, deixa-me irritada e eu não consigo lidar com a minha irritação. Pode ser porque ela está com sono, pode ser porque ela está com fome, pode ser porque ela de alguma forma sente algum desconforto. E é aí que entram as birras. Deixem ver quem é que está a chegar. Aqui os meus óculos. O Pedro. Olá Pedro. Olá Filipe. Olá Sofia. Que bom ver-vos aqui. Que bom ter-vos por aqui. Então, mas nós devemos lidar com as birras de alguma maneira? Porquê? Porquê que devemos lidar com as birras? Sim, de alguma forma nós devemos lidar com as birras. E hoje vamos falar de 7 formas possíveis para lidar com as birras. Não quer dizer que quando surge a birra, nós usemos uma e ela resulte imediato. Então, se calhar, é bom ter estas 7, pelo menos estas 7, bem presentes, para em qualquer altura poder utilizar uma e se não resultar utilizar outra e se não resultar utilizar outra. Acho que não vai ser preciso mais do que isso, vocês vão ter logo sucesso. Na verdade, lidar com as birras é também uma oportunidade de dar modelos de ação. O que é que isto significa? Significa que se a criança tem uma birra porque ela não tem ainda o controle emocional sobre si própria, ainda não sabe resistir à frustração de forma equilibrada, então ela também precisa de modelos. E a primeira coisa que os pais precisam de fazer, os pais e os adultos que lidam com crianças com birra, a primeira coisa que precisam de fazer é eles próprios autocontrolar-se. Ou seja, o controle emocional é indispensável para um adulto que vai lidar com uma birra. Os adultos não são sempre perfeitos, ok? Naturalmente vai haver uma altura em que eles se vão irritar também, em que eles vão gritar, só que vão perceber muito rapidamente que isso não resulta para acabar com a birra, ok? Não resulta e da próxima vez a criança vai estar à espera do mesmo comportamento, portanto vai fazer tudo o que pode para obter aquele mesmo comportamento. Vai se sentir bem com isso? Não, não vai. Mas vai estar sem modelos e vai se sentir mal por não os ter. Vai se sentir mal por nem sequer ser importante o suficiente para que os pais mantenham a calma e ensinem a acalmar a própria tempestade que vai acontecendo dentro dela. Ok? Temos mais pessoas a chegar. Alda Pinto. Olá, Alda. Deixa eu pôr aqui os óculos. Ana Gomes. Olá, Ana. Que bom ver-vos por aqui. Então, formas de lidar com as birras. Uma primeira forma, todos nós conhecemos, todos nós já ouvimos falar, é ignorar. Ok, é verdade. A primeira coisa que nós podemos fazer, a coisa mais simples, é ignorar a birra. Porque uma criança normalmente faz uma birra para obter alguma coisa.
Pode ser aquilo que ela quer ou pode ser simplesmente irritar os pais. Imaginem que nós lhe viramos as costas se ela não se puser em perigo, se não houver o perigo dela ir para a rua ou de se magoar, ok? Vamos ignorar a criança num sítio seguro. E sim, vamos ignorá-la para lhe dizer, para lhe transmitir a mensagem, não é dessa maneira que tu deves atuar para obteres aquilo que tu quiseres, ok? Então podemos virar-lhe as costas, podemos sair da sala onde a criança está, podemos até cantarolar, só para ela perceber que nós não estamos a dar-lhe atenção, isso vai dar-lhe algum tempo para ela acalmar e depois ela vem ter connosco e resolve-se, ok? Primeira coisa, fantástico, é logo o primeiro. Mas às vezes isso também não é conveniente, não é? Então, ou não é possível, então podemos utilizar uma outra forma. E uma outra forma é contar uma piada, ou fazer uma piada, fazer uma coisa engraçada. As crianças gostam de coisas engraçadas. As crianças são muito permeáveis às brincadeiras e uma coisa engraçada é uma brincadeira. Para além disso, será inesperado. Imaginem que uma criança pequenita não quer pôr a fralda. A mãe pode brincar com ela pondo a fralda na cabeça, por exemplo. Ou a criança não quer sair do banho e começa a fazer uma birra. O pai pega, a mãe pega no chuveiro fechado, ok? E põe no ouvido e começam a fazer um telefonema. Estás a ver o que está a acontecer? A Catarina, vamos imaginar, não quer sair do banho. Por que será que ela não quer sair do banho? Porque ela não sabe que nós temos uma brincadeira fantástica. E também não sabe isso, não, ok? A criança vai entrar na brincadeira e vai se esquecer que estava a fazer birra porque não queria sair do banho, então mais rapidamente vai colaborar com os pais, vai fazer aquilo que é necessário fazer, controlando as suas emoções, porque o seu foco já foi colocado noutro sítio, ok? Outra coisa que nós podemos fazer é sussurrar. Imagine uma criança a chorar e a gritar e nós vamos sussurrar qualquer coisa para ela. Claro que quando ela perceber, isto tem que ser feito de frente para a criança, não é? Claro que quando ela perceber que nós estamos a dizer alguma coisa, ela vai parar, vai ficar atenta para tentar perceber o que é que estamos a dizer. E logo aqui as emoções dela começam a acalmar. Então nós podemos conversar com ela. E este sussurrar, que até pode ser acompanhado de um vai fazer com que a atenção da criança seja captada. O que é uma forma fantástica, porque as emoções dela imediatamente, experimentem, imediatamente começam a baixar quando nós sussurrarmos. Aliás, quando uma criança fala alto, um bom método é falar baixo, não é? Falar baixo e calmamente, mais facilmente a criança vai dar atenção e a nossa energia vai acompanhar a energia da criança. Se ela está mais irritada, nós vamos conseguir trazê-la para um patamar mais tranquilo, ok? Outra coisa, outra técnica, a quarta técnica que nós podemos utilizar é a do disco riscado. Imaginem uma criança que perto da hora do jantar ou perto da comida estar feita, já se sente o cheiro da comida no ar, ela pede bolachas à mãe. Ou ao pai, vamos imaginar que é a mãe. E a mãe diz-lhe, antes do jantar não comemos bolachas. E ela diz isto num tom mais ou menos neutro, com uma expressão facial mais ou menos neutra e com aquelas mesmas palavras, repetidas várias vezes. Antes do jantar, não comemos bolachas. Antes do jantar, não comemos bolachas. Ora, isto vai acabar por aborrecer a criança. Aborrecer no sentido de que chata, não muda de ideias, apesar de eu estar aqui a bater com os pés no armário. Ok? E, aos poucos, a criança também vai percebendo que não é daquela forma que ela vai obter o que ela quer. Claro que no início a mãe pode dizer, sentes o cheirinho do jantar, está quase feito. Ou o pai pode dizer, sentes o cheirinho, sabes o que é que isto é? Sabes o que é que vamos comer? Consegues pelo cheiro adivinhar? Ainda assim a criança insiste nas bolachas? Então nós utilizamos a técnica do disco riscado. Outra forma é distrair com o jogo. Isto é particularmente interessante quando temos que esperar com a criança num lugar qualquer, na fila do hipermercado, quando vamos a um consultório médico, por exemplo, em que nós temos que ficar à espera. E a criança começa a irritar-se e começa a dizer que quer ir embora e que não quer estar ali e que quer sair e que não sabe o que é que há de fazer e começa a descontrolar-se, começa a berrar, começa a puxar o pai ou a mãe. E uma coisa que nós podemos fazer é, o que é que eu estou a ver que é amarelo? E com uma pergunta,
captamos a atenção do cérebro da criança e ela começa a olhar para todos os lados para ver o que é amarelo. E passado um bocadinho ela descobre, é aquilo, e eu, é verdade, é aquilo que é amarelo. E agora o que é que eu estou a ver? Qual é a pessoa que eu estou a ver que tem os sapatos azuis? E a criança começa à procura. Então, com o jogo, mais uma vez, nós conseguimos tirar-lhe o foco para o sítio certo e com o jogo obtemos assim uma hipótese de interagir, uma hipótese de pais interagirem com os filhos, dando-lhes atenção e ensinando um jogo. Depois já é a criança que começa a perguntar: o que é que eu estou a ver que é a cor de laranja? Quem é que eu estou a ver que tem uma bolsa amarela? Ok? E assim se passa também o tempo, além de termos conseguido lidar com uma birra. Vamos ver quem é que está aqui. A Marina. Olá Marina, boa tarde. A Alexandra. Olá Alexandra. Muito bom, muito bom. Então, já vimos ignorar, dizer uma piada ou fazer uma brincadeira, sussurrar, usar a técnica do disco riscado e fazer um jogo. Então faltam-nos mais duas, não é? E agora eu gostava de saber qual de vocês é que já teve que lidar com uma birra de crianças e como é que fez? Ok? Querem partilhar connosco? Ok? Muito bem. Vou-vos contar uma vez uma birra que os meus filhos fizeram no centro comercial. Um deles. Eu não sei quais. Já não me lembro qual deles é que foi. Então, no centro comercial, em pleno centro comercial. Sabem, aquelas situações em que nós estamos rodeadas de pessoas e ficamos assim meio envergonhados, porque todos os olhares nos estão lançados a dizer: que péssima mãe aquela, olha que vergonha, aquele filho portaste assim. E o meu filho esparramou-se no chão e eu peguei nele assim, baixo de braço, com gentileza, mas com muita firmeza. Com firmeza, ok? Peguei nele assim e trouxe-o cá para fora. O que nos leva ao outro método, que é retirá-los do cenário. Ou seja, se está a acontecer alguma coisa num sítio, principalmente público, e nós não temos hipótese nem de ignorar, sussurrar também é difícil, se calhar o jogo não funciona, se calhar dizer uma piada também não funciona, então aquilo que nós podemos fazer é pegar na criança e tirá-la dali. E ao levarmos-la dali, nós, mais uma vez, lembrem-se que nós somos o modelo, nós não nos devemos zangar, devemos manter o exemplo que nós queremos dar aos nossos filhos. Perante uma situação que nos irrita, nós vamos fazer os possíveis por manter a calma. E ela não sabe ainda, aquela criança não sabe ainda controlar as suas emoções. Portanto, nós vamos levá-la dali e vamos com ela para o outro lado. Não dizemos muita coisa, não adianta falarmos muito. Sabem? Isto acontece connosco, adultos, também. Quando nós estamos irritados, nós não ouvimos dizer a alguém que está irritado: acalma-te. Meu Deus, é um desastre, porque nós ainda ficamos mais irritados, não é? Porque os outros não estão a compreender o que se passa connosco, não estão a dar-nos razão, não estão a validar os nossos sentimentos. É como se não tivéssemos o direito de nos sentirmos mal. Mas às vezes temos, não é? Temos o direito de nos sentirmos mal, temos o direito de não sermos perfeitos e temos o direito de nos corrigirmos. Mas naquele momento, nós só precisamos que nos deixem um bocadinho sossegados. E a criança naquele momento também se calhar precisa que nós a deixemos um bocadinho sossegada. Então vamos-la, não falando muito, vamos para qualquer lado com ela, apanhar ar, obviamente, até à casa de banho, vamos dizer: vamos lavar a cara, queres passar um bocadinho de água na cara? Isto já depois do percurso feito, queres passar um bocadinho de água na cara, vamos lá fora apanhar ar, ou vamos para o carro, ou olha, vamos embora, ok? E está tudo bem, não tem mesmo mal nenhum. Deixa-me ver o que é que vocês estão a comentar aqui. O Pedro Silva: eu já mais vezes o falar baixo e o disco riscado. Muito bem, boa Pedro, e resultou, certo? Muito bem. Normalmente as crianças são muito permeáveis a este tipo de intervenções. Falta-nos uma, ok? E essa uma é aquela que tem que ser feita com muito tato. Como todas as outras que vimos até agora, com muita calma. Às vezes as crianças não estão bem por qualquer motivo. Sabem, é que não aconteceu nada, mas parece que estão sempre a implicar, estão sempre irritadas, estão sempre... qualquer coisa que se passa, elas entram em descontrole. Nós não sabemos exatamente o que é que se passa com a criança. E muitas vezes, aquilo que ela precisa é de um abraço. Sabem? Aquele abraço em que a criança a criança ouve o nosso batimento cardíaco, sente o nosso toque. E se nós estivermos tranquilos, a criança vai ficar também tranquila.
Claro que este, como qualquer uma das formas que falamos antes, pode ser rejeitado pela criança, mas é uma boa tentativa. Se nós intuitivamente nos lembrarmos de experimentar isso, pode ser que seja exatamente o que a criança precisa naquele momento. E então vamos lhe dar esse abraço, vamos lhe dar esse toque, vamos dar essa oportunidade de ajudar-nos com as nossas emoções a controlar as dela. E vamos validá-la. Em nenhuma altura das birras das crianças nós devemos deixar de lado a mensagem que precisamos transmitir constantemente, é de que elas são amadas. Ok, as crianças são amadas, nós não nos queremos vingar porque elas nos estão a fazer passar a vergonha, ou não nos queremos vingar porque elas nos fizeram perder as estribeiras. Isso vai acontecer muitas vezes, mas somos nós que temos que cuidar das nossas emoções e também temos que cuidar das delas. Ok? Deixem-me ver mais comentários vossos. Ok? Ainda não? Muito bem. Ok. Então, quais são as 7 formas de lidar com as birras? Então temos o ignorar, dizer uma piada, sussurrar, ignorar, usar a técnica do disco riscado, retirá-la da situação ou abraçá-la. E com todos estes métodos, nós vamos fazer com que aquelas hormonas de stress que, entretanto, são lançadas na circulação, porque a criança está em stress, está em frustração, não é? Está irritada, portanto, as hormonas de stress andam ali a passear. Com isto tudo, nós conseguimos fazer com que essas hormonas se diluam e apareçam hormonas de prazer, hormonas que a levam a ficar mais tranquila. Okay? Mesmo no abraço, por exemplo, é libertada a oxitocina, que é mesmo aquela hormona do relaxamento. É muito importante que as crianças percebam que, apesar da birra, nós sabemos como lidar com isso. Deixem-me ver o que é que vocês estão aqui a dizer. A Sofia Monteiro. Obrigada, Sofia. Dicas muito interessantes, Sofia Monteiro Macaia. Métodos muito interessantes. Obrigada. Então, o que é que acontece mais aqui? Portanto, nós estamos a acalmar a criança, temos que nos acalmar a nós próprios e não podemos deixar que as crianças percam o seu modelo. Nós temos aqui algumas perguntas e eu vou já respondendo. Uau, esta pergunta é mesmo muito boa. Como apoiar o cônjuge que se irrita com as birras da criança? Uau, pergunta fantástica. Pensem numa coisa, quando nós temos filhos, nós devemos sempre ter objetivos de educação que sejam comuns ao pai e comuns à mãe. Isto é fácil? Não, porque, lembram-se, existem o cônjuge e o outro cônjuge, e os dois trazem mais 2 cônjuges, que são os seus próprios pais, e as suas próprias formas de educar para aquele casamento e, portanto, para aqueles filhos. Ok? O que é que vai acontecer aqui? Cada um vai ver as coisas à sua maneira. O ponto de vista de um é sempre diferente do ponto de vista de outro, a menos que eles conversem sobre isso. Imaginem um 9 virado ao contrário. Um 9, não é? Mas posto no chão. De um lado está o pai e do outro lado está a mãe. Continua a ser um 9. Mas um vai ver um 9 e o outro vai ver um 6. Se eles conversarem, os dois vão poder ver o 9 e o 6. Se não conversarem, cada um fica com a sua razão. Então, relativamente à educação dos filhos, nós também devemos perceber e devemos decidir o que é que vamos fazer. E devemos ficar permeáveis a alguns sinais que o cônjuge nos possa fazer. Por exemplo, um toque no braço e dizer: pode chegar aqui, por favor. Aquele cônjuge que está tranquilo, calmo, perante aquele que ficou irritado, deve chegar ao pé dele, tocar no braço e dizer: pode chegar aqui, por favor, para dar tempo para ele acalmar também. Mas este sinal tem que ser um sinal combinado entre eles. Este sinal ou outro qualquer, obviamente. Isto pressupõe o quê? Que os cônjuges sabem que são o apoio um do outro e que, naturalmente, um deles vai acabar por falhar e o outro vai estar lá para ajudar, para ser o seu apoio. Não aquele que critica, mas aquele que, apesar de tudo, apoia. Mas ele não pode simplesmente dizer: larga-me, deixa-me resolver isto. Não. O sinal tem que ser um compromisso entre eles. Quando o outro diz: pode chegar aqui, por favor? O outro vai.
e conversa sobre o assunto. Esta é a forma como um cônjuge pode ajudar o outro quando ele perde as tribeiras ou se irrita com a birra do filho, ok? Deixa-me ver aqui alguma pergunta. As maneiras bem-sucedidas que tenho visto de lidar com birras são ignorar e desviar a atenção. Boa, Sofia. E aqui pergunta o Pedro. Temos aqui uma pergunta do Pedro. Qual o momento e a forma como se explica ou ensina que, por exemplo, não se deve ter determinado comportamento, quer seja em público, quer seja em privado? Boa pergunta, Pedro. Em público, nós não conseguimos educar uma criança, ok? Não vai dar. O que é que nós vamos fazer? Vamos reforçar o comportamento, vamos para lá imitar o comportamento, vamos castigá-la, vamos fazer o quê? Vamos fazer um time-out? É muito difícil, então as instruções devem ser dadas em casa. Estas aprendizagens devem ser feitas em casa. Claro que, naquele caso da birra em público, nós podemos pegar na criança e tirá-la da situação, não podemos ignorá-la. Tentar sussurrar torna-se difícil, usar a técnica do disco riscado é capaz de não resultar, mas a verdade é que nunca é adequado nós ralharmos com os nossos filhos em público, porque isso vai causar humilhação. Pensem, tudo aquilo que causa humilhação, nós não gostaríamos de passar por isso, então com certeza não vamos fazer isso aos nossos filhos. Apesar de tudo o que eles possam estar a fazer, nós amamos-los e respeitamos-los. Então, esta é uma base importante. Claro que nós temos uma ação formativa, nós somos os líderes, nós somos a autoridade, nós ensinamos a criança o que deve fazer e como se deve comportar. Sim, é verdade. E por isso temos todas estas técnicas e devemos conhecê-las. Mas devemos sempre respeitar também o sítio, o espaço onde nós estamos. Ok? Boa pergunta, Pedro. Obrigada. A Manuela Rosa. Olá, Manuela. Muito bom, muito bom. Ok, outra pergunta. Birra merece castigo? Boa pergunta. Não. Ok? Não. Imaginem que a criança, quando está a fazer birra, dá pontapés nos pais. Ou estalos nas mães. Ou nos pais, também pode acontecer, mas é mais com as mães. Imaginem que há agressão física, ok? A agressão física deve ser evitada e sim, depois deve haver consequências para isso. Da próxima vez vamos falar de disciplina, ok? O que vocês acham? Vocês querem que eu fale sobre disciplina? Deixem os vossos comentários, ok? Se vocês quiserem que eu fale sobre disciplina, vamos só falar sobre isso. Métodos de disciplina. Nós já falamos aqui em como é que as crianças aprendiam, mas agora também vamos poder falar de disciplina. Afinal de contas, o que é isso de consequências? O que é isso de castigos? Está bem? E quais são os seus efeitos? Podemos falar da próxima vez. Se vocês escreverem aí nos comentários que sim, querem que eu fale sobre isso na próxima semana. Ok? Então, não, nós não vamos castigar uma criança por estar a fazer uma birra, mas se ela agredir os pais devem segurar firmemente nos pulsos da criança, impedindo que ela lhes bata, que ela os agrida. Ok? Isto é muito importante. Ou, se ela estiver a dar-nos pontapés, nós podemos pegar na criança, virá-la ao contrário, encostá-la a nós, ok? Ela fica com a cabeça na nossa barriguinha e nós abraçamos-la por trás e dizemos, não, isso não se faz. Firmemente, com firmeza e gentileza, não, com muita firmeza aqui. Está bem? Ok. Alda Pinto, como é que podemos diferenciar birras de crises? Muito bem, boa pergunta, Alda. Uma crise pode pressupor também um descontrole emocional, não é? Depende da intenção com que é feito e depende do que nós sabemos que está por trás, ok? Se for aquela criança que está mais descontrolada, porque aquilo que eu vos dizia há pouco, a criança pode ter tido uma perda, pode ter mudado de escola, o ambiente familiar pode não estar estável e naturalmente a criança vai se portar mal. Aquele mau comportamento é aquela irritabilidade que parece estar sempre ali. Então, por trás do comportamento da criança, nós devemos sempre procurar saber o que é que o está a causar. E se existe alguma coisa, então nós vamos descobrir. Não é? Nós somos os pais, nós estamos com a criança, nós percebemos o que se passa. Agora, enquanto birra, enquanto descontrole emocional, nós devemos utilizar estes métodos. Quando a criança estiver mais calma, quando a birra tiver passado, então nós podemos conversar com ela sobre o que se passa com ela. Mas a criança tem que ser suficientemente crescida para nos poder contar o que se passa. Até lá,
nós vamos pensar que as birras são feitas por algo que a criança não consegue dizer, não consegue explicar e, portanto, só manifesta através de um comportamento desajustado. É uma birra porque ela tem esse comportamento desajustado, ela está frustrada, ela está com sono, ela está com fome ou ela está desconfortável. E isto são normalmente as causas das birras. Se existe uma crise, então nós devemos ir procurar essas razões. Ainda assim, não podemos falar com uma criança que está em descontrole emocional, porque ela não nos ouve, não é? Não há razão nenhuma, não há razão no sentido de palavras de razão. Então explica-me porque é que estás a fazer isso. Então, mas aconteceu alguma coisa para te estás a comportar assim. Nesse momento, a criança não vai conseguir explicar-nos. Se já tiver alguma capacidade para o fazer, não é naquela altura que vai conseguir. Ok? Mas sim, pode estar em crise, com certeza que sim. Ok? Mais alguma pergunta vossa? Não? Ok? Olá, Vânia. Ok, mais uma pergunta que eu tenho aqui. Vocês podem ir colocando as vossas perguntas, nós ainda temos algum tempo. Todas as crianças fazem birra? Excelente pergunta. Normalmente sim. Todas as crianças fazem birra. Agora, nem todas as crianças fazem mais do que uma birra. Ou duas. Sabem porquê? Porque é uma forma de comunicar. Se a criança perceber que aquela forma de conseguir as coisas, aquela forma de comunicar que quer qualquer coisa, não resultar, e se os pais forem consistentes, ou seja, hoje a criança não conseguiu as bolachas antes do jantar, amanhã também não consegue as bolachas antes do jantar. Se ela perceber que isto é assim, ela vai ter muito menos trabalho. Ela não vai tentar furar o esquema ou furar a autoridade dos pais. Já sabe que é assim que eles vão reagir. A vida dela fica muito mais tranquila, ok? Imaginem que uma criança vai ao hipermercado e ela quer um brinquedo. Ok, se não lhe for dado aquele brinquedo, então é mais difícil da próxima vez ela fazer uma birra para ter um brinquedo. Ela já vai saber que não vai conseguir. Melhor ainda, se os pais antes de entrarem no hipermercado lhe disserem: hoje não vamos levar brinquedo nenhum. E mantiverem isso, apesar de estar lá aquele brinquedo fantástico em promoção, era exatamente aquilo que eles queriam. Meu Deus, há quanto tempo eles queriam aquele brinquedo com aquele preço fenomenal. Ainda assim, não vão levar, porque a criança não vai perceber que a baixa de preço foi suficiente para os pais terem comprado o brinquedo quando lhe disseram, de antemão, que isso não ia acontecer. Okay? Ouçam, nem que depois tenham que voltar ao hipermercado na mesma altura, ou que vejam até quando que é aquela promoção e voltem lá depois. Mas quando disseram à criança, depois de terem dito à criança que não iam comprar nenhum brinquedo, a criança sendo pequenina, não percebendo, vocês vão abrir um precedente e depois a criança não vai compreender. E portanto, em vez de fazer uma, faz várias. Se já resultou uma vez, porque é que não há de resultar outras? A criança está a experimentar o mundo, está a experimentar formas de se comunicar com o mundo. Então vai fazer mais birras. Ok? Pedro Silva, as birras têm sempre uma causa de fundo ou para chamar a atenção ou pode ser simplesmente por tédio e achar engraçado pela reação dos adultos? Sim, Pedro. Às vezes as crianças fazem birra só para tirarem do sério os adultos. Sim, é verdade, para os verem a ficar todas as cores. Se não têm atenção e conseguem dessa forma, claro que é isso. Aí é mau comportamento, não é só birra. A birra tem por base este descontrole emocional e esse mau comportamento pode não ter por base o descontrole emocional. Isso pode ser mesmo, se eu me porto bem e tu não me ligas, então eu vou-me portar mal, assim já me dás atenção. É pela negativa, mas não faz mal. Vamos a isso, pelo menos eu tenho o que eu quero. Ok? Nosso tempo está mesmo a chegar ao fim. Deixem-me ver mais uma questão aqui vossa. Qual o papel dos avós nas birras por desautorizarem os pais? Quando falamos dos avós, falamos mesmo disto. Avós têm que estar em sintonia com os pais. Não podem desautorizar os pais. Ok? Se a criança faz uma birra e os pais mantêm utilizando um destes sistemas ou outro de que se lembrem, mas não cedem à forma de comunicar errada das crianças para obter o que querem, os avós não devem também eles fazer isso. Não devem quando as crianças estão com eles, quando os netos estão com eles, sozinhos em casa deles, mas também não devem fazê-lo, dar à criança o que ela quer, quando ela está a ter esta birra, a fazer esta birra para obter isso. Ok? Muito menos desautorizando os pais. Noutra altura qualquer,
conversem. Mais uma vez, podem pedir ao pai ou à mãe, pode chegar aqui um bocadinho e dizer, olha, sabes, ela está a pedir aquilo porque eu até lhe prometi. Ok, mas não naquele momento, não daquela forma, não naquela birra. Ok? A birra nunca deve surtir efeito. Nem ter o que quer da forma errada, nem fazer os pais perderem as estribeiras. Ok? Quando uma criança consegue fazer com que os pais percam a calma com ela pode ficar contente, sabem? Não, ela não faz isto por mal, mas desde que elas têm 2 anos, antes, com 7 meses, 8 meses, a criança está a tentar perceber qual é o poder que tem sobre o meio ambiente. E claro que isto pode ser uma forma dela perceber que tem poder sobre o meio ambiente. Mas quando tem poder sobre aquilo que ela considera as figuras de segurança dela, que são a autoridade, ela não se vai sentir muito segura, ela não se vai sentir muito bem com ela própria. Ela vai ficar com uma autoestima baixa, porque afinal de contas, mais uma vez, qual é a mensagem? Eu não sou suficientemente importante para se darem ao trabalho de me educarem. Sabem que muitas vezes as crianças, quando têm uma birra daquelas brutais mesmo, em que gritam e esperneiam, elas próprias podem estar assustadas com essa birra. Sabem que não há nenhum ser humano que goste de se ver irritado? Nenhum. As crianças também não gostam. Isto começa nessa altura, sabem? Elas não gostam daquilo e não gostam da reação dos pais também. Ficam envergonhadas. Mas é tal o descontrole, eles não conseguem parar. Então, como é que nós vamos premiar isso e permitir que isso aconteça mais tarde? Não, vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para neutralizar as birras. E, na verdade, é sermos um bom modelo e não fazer com que a birra surta efeito. Ok? Então, lembrem-se, vou recapitular, ignorar, sussurrar, dizer uma piada ou fazer uma coisa engraçada, técnica do disco arriscado, distrair com um jogo, abraçá-la e retirá-la da situação. Vão experimentando. Se tiverem mais perguntas, deixem aí nos comentários, mandem por mensagem privada e partilhem com os vossos amigos. Pode ser, para algum deles, estas formas de lidar com as birras possam ser úteis. Até para a semana. Boa tarde.